Você com certeza já ouviu que nenhum país governado pela esquerda deu certo. Será? Os países que eu vou mostrar aqui são todos governados pela temida esquerda. Será que eles são comunistas? Será que eles deram errado? Começando pela Dinamarca. A primeira-ministra, Mette Frederiksen, está no poder desde 2019. Ela é do Partido Social Democrata e compõe o bloco vermelho de partidos de esquerda da Dinamarca. Luxemburgo, o país mais rico do mundo, é governado pela esquerda. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, é do Partido Democrata e venceu o Partido dos Democratas Cristãos e é primeiro-ministro desde 2013. Aí ele é gay, casado, olha que bonitinho. Noruega! Olha aí, esquerdista, gente. Será que é comunista? Será que deu errado? O primeiro-ministro de esquerda, Jonas Gahr Store, venceu no ano passado, 2021. Ele é do Partido Trabalhista e venceu a coalizão da direita conservadora. Ah, essa Noruega comunista. Islândia! Esquerdalha. A primeira-ministra, Katrin Jakobsdottir, está no poder desde 2017 e faz parte do partido Esquerda Verde. Inclusive, a Islândia se tornou o primeiro país europeu a ter maioria de mulheres no parlamento. Ah, que legal. Finlândia, esquerdalha comunista. A primeira-ministra, Sanna Marin, é de esquerda e está no poder desde 2019. Lá ainda não virou a Venezuela. Alemanha, esquerdista. Desde a saída da Angela Merkel, assumiu o chanceler Olaf Scholz, que se define como centro-esquerda, mas ele defende, por exemplo, aumento do salário mínimo, legalização da maconha e planos de habitação popular. Quando será que a Alemanha vai virar Cuba? Austrália, tudo comunista. O primeiro-ministro Anthony Albanese ganhou esse ano a coligação da centro-direita e assumiu a esquerda no poder lá na Austrália. Portugal! Os nossos irmãos portugueses! Tudo socialista safado! Você que tá pensando em morar em Portugal, tu quer morar num país comunista? Cuidado, hein! O primeiro-ministro Antônio Costa é do Partido Socialista. Ele tá no poder desde 2015. Deve estar bem perto, então, de virar uma Venezuela ou Cuba. E, por sinal, declarou apoio a Lula. Calma, tá acabando. México! Ah, mais um comunista! O presidente Andrés Manuel López Obrador é um esquerdista. Olha aí, ó. México elege presidente esquerdista em vitória histórica. O que será que aconteceu com Lula? Ainda não virou a Venezuela. Mas ele tá apoiando o Lula também aí. Ah, não. Até a Espanha! É. Primeiro-ministro desde 2020. Pedro Sánchez é do Partido Socialista Operário. E por que todos esses países deram e dão certo, mesmo sendo esquerdistas? Porque eles são países democráticos. Venezuela e Cuba são países que passaram por revoluções, vivem sob regimes ditatoriais, algo que nunca foi defendido para o Brasil. A esquerda democrática visa governar exatamente como os países que eu mostrei aqui para vocês. Há algum perigo nisso? Nenhum. O PT defende a democracia. O Lula sempre defendeu a democracia. E na próxima vez que alguém te perguntar um país de esquerda que deu certo, agora você tem um monte para mostrar para eles. Dessa vez, o mamadeira da milícia decidiu que ia provar que o Lula está junto com grandes criminosos da América Latina. E repetiu a mesma ladainha de sempre que eles são ensinados nesses cursinhos da extrema-direita. Ah, porque as relações com as Farc? Ah, porque a relação com ditadores? Ah, porque a relação com bandidos? Para você entender isso aqui, ô chupetinha de genocida, você precisa entender a história da América Latina. Por que esses grupos de resistência aconteceram e por que eles enfrentaram o imperialismo norte-americano. E apesar de haver uma relação entre a esquerda brasileira e esses regimes, nunca houve qualquer tentativa de implementação desses regimes no Brasil. Nunca! Mas a única coisa que vocês sabem repetir é: olha uma foto dele com um comunista! Olha o que o comunista falou do Lula! Então vamos ver, chupetinha, qual é a história do teu presidente? Aliás, do teu líder supremo. Já que você gosta de repetir o que comunistas e pessoas das Farc falaram sobre o Lula, olha aqui. Ele soa como nós. David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan, elogia Bolsonaro. Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. E ele está falando sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali, como por exemplo nos bairros negros do Rio de Janeiro. Soa familiar, chupetinha? Com vocês alegando que todo morador de comunidade, favela, é traficante?
e que CPX significa aliança com tráfico de drogas e todo mundo tá no mesmo balaio? O ex-líder da Ku Klux Klan concorda com você e com seu líder supremo. Mas já que você ficou aí 5 minutos falando da relação do Lula com ditadores e tudo mais, deixa eu te contar uma coisinha que vai te deixar de cabelo em pé. Eu discordo disso no Lula. Eu nunca fui lulista, nunca fui petista, e uma das minhas discordâncias é justamente essa relação com ditadores. Já você, Chupetinha, concorda com tudo que o Bolsonaro faz e fala. E já que você falou tanto sobre o Lula apoiar ditadores, vamos para uma aulinha de história? Será que o Bolsonaro apoiou ou apoia algum ditador sanguinário? Mas, Marito, isso tudo não seria suficiente. Se não tivéssemos do lado de cá um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Um grande estadista, um homem de visão. Dessa maneira, o seu líder supremo, Chupetinha, chamou Alfredo Stroessner. Sabe quem foi esse homem? Vamos lá. Esse homem foi um dos maiores pedófilos que já viveram na Terra. Stroessner, junto de seus ministros e generais, praticavam nas horas livres uma série de estupros, tendo preferência por violar meninas virgens. Seus assessores até mesmo solicitavam garotas para que o ditador as violasse. O seu harém era composto por jovens com idade entre 10 e 15 anos. Será que pintava um clima? Em 3 décadas e meia de ditadura, ele teria violado mais de 1.600 crianças. Não apenas as meninas eram coletadas pelos assessores de Alfredo Stroessner, eram estupradas, como também os militares sequestravam outras crianças para serem violentadas utilizando uma blitz sexual. Eles usavam um carro Chevrolet Custom 10 vermelho, apelidado de Chapeuzinho Vermelho, por meio do qual eles percorriam as ruas procurando meninas para sequestrar. Uma delas, Júlia Osório, tinha apenas 12 anos quando foi capturada no vilarejo de Nova Itália, em 1968. Esse é o grande estadista, um homem de visão, segundo Jair Bolsonaro. Esse homem era simpatizante do nazismo. Ele concedeu passaporte para o Joseph Mengele, que foi um dos maiores monstros da Alemanha nazista, aquele médico sádico que aparece em vários filmes. O ditador concedia passaportes paraguaios para centenas de outros nazistas. Outro criminoso de guerra acolhido pelo general foi Edward Rochman, o açougueiro de Riga, responsável por matar mais de 30 mil judeus. Esse grande estadista e homem de visão foi responsável por implementar o tráfico de drogas no Paraguai. Durante o governo dele, o Paraguai se voltou ao contrabando de cocaína e de carros de luxo importados. O ditador apoiava firmemente a postura pró-narcotráfico, uma vez que seus colegas de farda lucravam com o esquema. Sabe o que ele dizia? Ah, mas esse é o preço da paz. O Bolsonaro também exalta sempre que pode um dos ditadores mais sangrentos, sanguinários e nojentos da história, Pinochet. Ele inclusive chegou a debochar do pai da ex-presidente do Chile, Bachelet, que foi torturado e assassinado pelo regime de Pinochet. O caso foi tão nojento que o presidente do Chile na época, que era aliado do Bolsonaro, de direita, teve que se pronunciar e disse com todas as letras: em consequência, não compartilho em absoluto a alusão feita pelo presidente Bolsonaro. Que humilhação internacional. Agora, vocês estão percebendo o nível dos ditadores que o Bolsonaro apoia, né? Sabe quem foi Pinochet? Em 2011, um relatório publicado por uma comissão que investiga crimes da ditadura de Pinochet concluiu que 40 mil chilenos foram torturados ou assassinados. 40 mil! O regime tinha um apreço especial por torturar e estuprar mulheres. O testemunho de uma das vítimas, revelado em 2004, é aterrorizador. Ela diz: fiquei grávida depois de um estupro e abortei na prisão. Levei choques elétricos, fiquei pendurada, fui afogada em um tonel de água, queimada com charutos, fui obrigada a tomar drogas, ameaçada sexualmente com cachorros. Ratos vivos foram colocados na minha vagina. Também me obrigaram a ter relações sexuais com meu pai e meu irmão, que estavam detidos, e tive que ver e escutar as torturas deles. Eles me puseram na grelha elétrica, fizeram cortes com uma espada no estômago. Tinha 25 anos. Fiquei detida até 1976. Não tinha nenhum processo. Sabe o que o Bolsonaro tem a dizer sobre isso? Em 2008 ele falou: Pinochet devia ter matado mais gente.
Por fim, Pinochet foi condenado por corrupção. Milhões e milhões de dólares foram encontrados em contas espalhadas nos Estados Unidos e a família dele foi obrigada a devolver. Agora, Chupetinha, presta atenção, hein? Que eu sei que você não estuda, é capaz da tua cabeça explodir. Eu sou contra o chavismo. A esquerda brasileira sempre teve aproximação desses regimes por conta da história cultural, de todo o processo de resistência da América Latina. Coisa que você não vai conseguir compreender, nem vou tentar explicar. Mas eu sou contra. Sabe quem não é contra? Sabe quem foi absolutamente defensor de Hugo Chávez? Um ditador que você considera sanguinário, assassino e fala tudo isso. Sabe quem apoia ele? Cuidado, hein, Chupetinha, a cabeça vai explodir, hein? Palavras de Bolsonaro. Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo. Questionado sobre o que ele achava do Chávez ser apoiado na época pelos comunistas, Bolsonaro afirmou: ele não é anticomunista e eu também não sou. Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. E esse aqui, ô Chupetinha, sabe quem é? Fujimori, grande ditador sanguinário, nojento, assassino que comandou o Peru. Fujimori governou o Peru por 10 anos e comandou uma ditadura sanguinária. Perseguiu, sequestrou, torturou e matou opositores. Em uma entrevista para o New York Times, o Bolsonaro falou que tinha simpatia por Fujimori e que a saída para o Brasil seria a fujimorização. Uma das coisas que o Fujimori implantou no Peru foi obrigar as mulheres pobres e indígenas a fazerem laqueadura obrigatória, forçada, para impedi-las de terem filhos. O Bolsonaro elogiou isso. Em 2009, o ídolo peruano do Bolsonaro foi condenado a 25 anos de prisão por corrupção e pelos massacres que ele praticou. Pois é, Chupetinha, eu sei que pra você deve ter sido muito difícil assistir esse vídeo e ter descoberto tantas verdades sobre o seu líder supremo. Absorve tudo isso. Mas sabe qual é a diferença entre mim e você? É que eu discordo do Lula e eu continuo sendo aceito por ele. E você? Alguma vez discordou do seu líder supremo? E se discordar, o que ele vai fazer contigo? Toma cuidado, que pode acabar esse clima entre vocês. E é isso, gente. Compartilha esse vídeo, marca os amigos aqui embaixo e vamos disseminar a verdade. Segue aí, Felipe Neto. Valeu.